João 14, a palavra nos fala a respeito da resposta de Jesus a Tomé, quando ele perguntou que não sabia o caminho, né? Então Jesus respondeu: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então isso são palavras do Senhor Jesus, e isso é muito importante para todos nós, para entendermos que há mais de 2000 anos atrás o Senhor Jesus nos falou a respeito de algo que serve para nós ainda hoje, né? Então ele nos fala que tem um caminho, e ele fala o caminho, porque não tem outro, senão seria um dos caminhos. Mas quando ele diz o caminho, está se referindo especialmente a um único caminho, e este caminho é exatamente Jesus. É Ele que Aleluia, leva glória a Deus. o homem perdido aos céus, à salvação, a encontrar o seu destino final, porque nós viemos do céu, estamos de passagem aqui na terra e voltaremos para os céus, pois lá é o nosso lar. Billy Graham já dizia: a minha casa está no céu. E hoje, com certeza, ele já está na casa dele, né, meus irmãos, fazendo morada. E isso é importante a gente entender, porque quando a gente tem essa esperança, a gente não tem o desespero que a maioria das pessoas tem. Então foi assim que Jesus respondeu a Tomé a respeito de algumas dúvidas. E ele continua: a verdade, né? Também o artigo na frente, a verdade. Não tem outra verdade a não ser através de Jesus. E aonde você encontra as verdades de Jesus? Está na Bíblia Sagrada. É aqui que está registrado por 3 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Na verdade são 4, em que o evangelho de João tem um pouco de diferença, mas não é tão diferente assim a respeito da palavra do Senhor. Mas ele é mais compreensível, né? Eu mesmo aceitei a Jesus, confessei o nome de Jesus na minha vida ao ler o livro ou o evangelho de João. Aqui ficou bem claro, ao ler, que precisamos confessar Jesus como Salvador. Isso é importante. Se você ainda não fez, faça. Foi a melhor decisão de toda a minha vida, né? É necessário que você faça esta confissão, e daí então você vai dar liberdade ao Espírito Santo entrar na sua mente, no seu ser, no seu coração, e preencher aquele vazio que tanto você tenta preencher por algumas coisas aí que não consegue, né? Seja divertimento, seja festa, seja droga, seja álcool, seja dinheiro, seja lá o que for. Você não consegue preencher esse vazio, pois quando o fabricante te fez, ele deixou este vazio no seu ser, no seu coração, e ele não é preenchido por nenhuma outra coisa. Somente Jesus pode preencher este vazio. E quando você o confessa como seu Salvador, então este vazio é preenchido. Você sente uma felicidade de dentro para fora. Aleluia. E essa felicidade de dentro para fora, ela é duradoura, ela é para sempre, né, meus irmãos? Independente do que aconteça no exterior, o seu interior está bem, está tranquilo. Então, também podemos ver lá em João capítulo 9, versículo 4, o Senhor fala a respeito de que Ele deve fazer a obra
daquele que ele enviou. Ele sendo Deus, ele sendo o Filho de Deus, ele sendo o próprio Deus em si, ele veio a este mundo, mas não usou do seu poderio. Ele foi despojado de todo o seu poder, para ele passar pela mesma necessidade que você passou. Foi por isso que ele nasceu, não em um berço de ouro, mas ele nasceu em uma manjedoura, diz a palavra do Senhor. Todos que creem no Filho unigênito não perecerão, mas têm a vida eterna. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16, né? O versículo completo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho para morrer por todo aquele que tem pecado, né? Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Este é o versículo de João 3,16. Então, há uma garantia de vida eterna. Em nenhum outro lugar você tem esta garantia. Pelo contrário, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as pessoas que não ouvem, que não lêem, que não dão ouvido à palavra de Deus, elas vivem uma vida sem esperança. Elas vivem desesperadas porque elas não têm resposta para as 3 indagações mais feitas na humanidade, que eles não encontram resposta. De onde a pessoa veio, o que ela está fazendo aqui neste mundo e para onde ela vai depois que parar de respirar, que o seu coração parar. Mas quem lê a palavra de Deus tem essas 3 respostas maravilhosas: da segurança, da esperança, da alegria, da fortalecimento àqueles que acreditam na palavra de Deus. Então aqui tem uma promessa de uma garantia de que quem confessa Jesus como Salvador, ele não morrerá mais, ele tem vida eterna, meus irmãos. Em nenhum outro lugar você encontra isso. Também no mesmo capítulo, no mesmo livro, de João, no versículo 5 e versículo 26, a Bíblia diz que o Pai concedeu ao Filho toda a autoridade, até mesmo para julgar. Mas Jesus, sendo essa pessoa que teve toda esta autoridade, ele não usou para julgar ninguém, e nem está julgando ninguém até este exato momento, meus irmãos. Ele vai chegar a esse momento, mas é depois que a igreja subir, depois que aqueles que aceitaram o seu sacrifício, reconheceram Ele como seu Salvador, subirem, estiverem nas suas mansões celestiais, estiverem nos céus, aí então vai vir o julgamento. Ele vai usar este poder, mas quando ele esteve aqui na terra, ele não usou este poder. O exemplo é quando ele pegou aquela mulher lá com aqueles homens que trouxeram ela para ser julgada, por conta que ela foi pega no ato de adultério. Os irmãos, e a maioria conhece essa história e sabe o resultado. Jesus disse: se alguém não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nenhum teve a capacidade de atirar a primeira pedra. Somente Jesus tinha esta capacidade de atirar a primeira pedra, de julgá-la e de até mandar apedrejá-la, pois era a lei na época que estava em vigor. Ela deveria ser apedrejada porque foi pega no ato de adultério. Era a lei da época, mas Jesus não fez isso. Ele não a julgou, ele não a condenou, pelo contrário, ele a perdoou, assim como ele está a perdoar até agora. Aleluia. A mim e a você, Deus. tudo aquilo que você tenha ferido a palavra de Deus, Jesus está para te perdoar, pois ele pagou pelo preço deste erro, deste pecado, diz a palavra do Senhor. Então ele perdoou ela e disse: vai, mulher, os teus pecados estão perdoados, vá.
e não peques mais. Se os teus acusadores não te apedrejaram, muito menos eu. Foi o que o Jesus disse, e mandou que ela fosse. E no mesmo momento em que ela recebeu aquele perdão, ela também recebeu o poder para vencer a tentação e não pecar mais, irmãos. Não é mérito do ser humano não pecar mais, mas quando o Senhor Jesus, Ele nos dá este poder, esta capacidade, vem do Espírito Santo. É Ele que está com você 24 horas, te orientando, te lembrando, te fortalecendo, te dando força para você e eu vencer toda e qualquer tentação. Então ele também disse, lá em João capítulo 6 e versículo 35, eu sou o pão da vida. Para que serve o pão? É para sustentar. Então, é Ele que nos sustenta, meus irmãos. É Ele que fortalece o nosso espírito, para assim nós vencermos as tentações, vencer a carne e vencer todas as adversidades que venha na sua vida. Não é pelo seu esforço, não é pelo seu braço, mas é pelo poder que o Espírito Santo te concede através de Jesus. Ele continua também aqui em João capítulo 8 e versículo 12, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, Ele é a luz, Ele é alguém, a pessoa que nos mostra, pelos olhos da fé, o que nós temos que fazer. Muitas vezes, naquele momento que você fecha os seus olhos para orar, você tem uma visão dada dos céus. Quem faz isso é o Espírito Santo. Ele te mostra através de visões, através de orientações, através da palavra dele. Ele te mostra o que é que você tem que fazer em determinadas situações, desde que você pergunte a ele, né? Pois está escrito neste mesmo livro que ele bate a porta. Então significa que tem uma porta fechada e a chave está dentro, não está por fora. Não é ele que abre, é você que tem que abrir a porta do seu entendimento, do seu coração, para que assim o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, venha sobre a sua vida e Ele possa fazer morada na sua vida e lhe ajudar em todas as áreas que você precisar. Aleluia, pois essa é a finalidade do Espírito Santo: mostrar, lembrar e ajudar eu e você a passar por esta jornada com sucesso. Novamente, no livro de João, capítulo 8 e versículo 36, ele continua nos falando quem? É o próprio Jesus, né? Aqui, esses evangelistas que eu falei, eles serviram só de secretários para escrever o que Jesus mandava eles escrever. Então ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta liberdade, meus irmãos, ela não depende de quatro paredes. Saiba que tem pessoas em um presídio que estão presas, estão com a sua liberdade ali limitada. Mas se esta pessoa verdadeiramente se arrepender do que ela praticou e aceitar este Jesus como Salvador, ela vai passar a ser uma pessoa livre, né? Independente de onde ela estiver, ela vai estar feliz, ela vai estar bem, ela vai estar tranquila, porque sabe que agora ela tem uma nova vida, e é uma vida em abundância que Deus promete para nós. Nesse mesmo livro, no mesmo Evangelho 10 e versículo 10, ele diz que ele veio para que eu e você tenha vida e vida em abundância, meus irmãos. E ele continua aqui falando conosco, ainda no mesmo capítulo 10 e no versículo 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Não dá para compreender como é que pode o Pai, o Filho e o Espírito
Santo ser um, 3 em 1, a Trindade. Mas uma maneira simples de você compreender é se você entender a natureza. Se você olhar para a água, nós temos água líquida, nós temos água gelo, né? Na forma de gelo, e temos a água em forma de vapor. São 3 maneiras de água, mas tudo é água. Então, de uma maneira simplificada, é assim para você compreender o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos os 3 são o mesmo Deus, de maneiras diferentes, atuam de maneiras diferentes, né? No início Deus atuou, no meio Jesus veio e trabalhou. Agora quem está na função atual, em vigor, é o Espírito Santo que está conosco. Lembra que Jesus disse: eu vou subir para os céus, mas enviarei o Espírito Santo para estar convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então essa é uma maneira de você entender sobre a Trindade, né? Foi uma maneira que os teólogos encontraram, mas essa palavra não tem na Bíblia, Trindade. Não tem. É uma maneira de explicar a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda em João capítulo 11, versículo 25, a Bíblia diz que Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não dá para entender com a mente natural. Somente a mente espiritual entende que quando você aceita Jesus como Salvador, nós morremos com Cristo para o mundo e ressuscitamos para os céus, meus irmãos. O mundo que eu digo é para a terra, para as coisas materiais. Nós estamos no mundo, mas nós não somos mais deste mundo. Nós somos agora dos céus, do mundo espiritual, aonde nós não precisaremos mais, em um futuro bem breve, igreja, de transporte para andarmos de um lugar para o outro. Nós vamos poder passar a parede, nós vamos poder sair de um lugar e para o outro, como Jesus também fez. Aleluia. É o que diz a palavra de Deus. Para o homem natural parece loucura, mas para os homens espirituais, a Bíblia diz que é o poder de Deus na sua vida. E para nós encerrarmos, só quero dizer para os irmãos que uma vez que você aceitou a Jesus como Salvador, não volte atrás, porque vale a pena, meus irmãos. Nenhum outro promete vida como Jesus. Glória a Deus. Ele promete vida eterna, e vida eterna passa-se 1000 anos, 3.000 anos, 1 milhão de anos, 1 trilhão de anos, e não acaba. E da mesma maneira, meus irmãos, quem vai para o inferno, passa-se todo esse tempo, é eterno, sempre sofrimento, não tem paz, não tem alegria e não tem mais salvação. A decisão é enquanto nós estamos aqui respirando em vida, para decidirmos aceitar este Jesus como Salvador e assim podermos garantir a nossa salvação através do seu sacrifício que foi feito por nós lá na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.